Graça e paz, irmãos. Um novo dia se inicia, uma dádiva imerecida que nos foi presenteada pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. E com ele, a preciosa e renovada oportunidade de buscar sua presença, fortalecer nossa fé e de maneira decisiva alinhar nosso coração aos seus propósitos eternos. Antes de começarmos esta oração da manhã, vamos nos posicionar com reverência, humildade e uma perspectiva de ousada confiança diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais encorajador e na declaração mais poderosa para os desafios da jornada, registrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que arsenal de resiliência, que declaração de perseverança, que fundamento inabalável para começar o nosso dia. Este texto não é um mero conselho para otimismo, mas uma ordem de batalha para a alma. O autor de Hebreus, escrevendo a uma comunidade cansada e tentada a desistir, estabeleceu a postura espiritual correta para qualquer empreendimento, para qualquer desafio, para qualquer plano que tenhamos. Ele nos oferece um antídoto divino contra os venenos mais corrosivos da alma humana, o desespero diante da demora e a dúvida diante das dificuldades. Ele nos força a confrontar uma verdade essencial que deve emoldar cada passo que damos. Nossa perseverança é finita, mas a fidelidade de nosso Deus é infinita. A instrução não começa como sejam fortes em si mesmos ou confiem em suas habilidades, mas com um chamado radical à tenacidade. Apeguemo-nos com firmeza. A genialidade espiritual desta passagem está em direcionar nossa tenacidade para o objeto certo e pelo motivo certo. Ele nos ensina que a preparação humana, os planos, as estratégias, as reuniões, têm seu lugar, mas a nossa capacidade de perseverar até o fim vem da natureza daquele em quem esperamos. A ordem é dupla e profundamente significativa. Primeiro, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. O verbo apegar-se, katehomen, no original grego carrega a ideia de segurar com força, de reter, de não abrir mão sob nenhuma circunstância. A esperança que professamos não é um vago desejo de que as coisas melhorem, é a confissão pública e convicta de nossa fé. A esperança da salvação completa, da ressurreição, da vida eterna e da glória futura com Cristo é a certeza de que a história não termina no caos, mas na consumação do reino de Deus. A instrução, portanto, não é para a ausência de lutas que tentem arrancar essa esperança de nós, mas a certeza de que temos um mandamento para segurá-la firmemente dentro destas lutas. Segundo, o versículo nos dá a razão, o motor para essa perseverança, pois aquele que prometeu é fiel. A nossa força para segurar não vem de nossos próprios músculos espirituais, mas do caráter inabalável daquele que segura a promessa. A nossa confiança não está na força do nosso agarrar, mas na fidelidade daquele que prometeu. É buscar refúgio não em nossos sentimentos flutuantes, mas no caráter revelado do Deus que não mente, não muda e não falha. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com um coração ancorado na fidelidade de Deus. É um chamado para uma reorientação radical de nossa resiliência. A nossa vitória em Cristo Jesus não nos isenta das tempestades que testam a nossa esperança. Pelo contrário, nos dá a autoridade para nos apegarmos à âncora que é a fidelidade de Deus. Não lutamos para alcançar a esperança, nós lutamos a partir de uma posição de esperança já garantida por Cristo na cruz e na ressurreição. Ser um vencedor em Cristo é saber que o sucesso de nossos planos não depende primariamente da nossa genialidade, mas da fidelidade de Deus em cumprir seus propósitos soberanos através de nós.
A nossa vitória não deriva da nossa força para resistir, mas da nossa disposição de confiar naquele que é fiel para nos sustentar. Enfrentar os desafios do dia com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela confiança, a autossuficiência pela teodependência e a busca frenética por resultados imediatos pelo descanso que vem de saber que o Deus fiel, o guardião de Israel, zela por nós. Talvez você esteja acordando nesta manhã se sentindo esmagado pela demora de uma resposta, pela aparente estagnação de um projeto, por um sonho que parece cada vez mais distante. Talvez seus olhos estejam fixos na altura dos mares e não na solidez da fidelidade do seu Deus. Talvez você tenha comparado o seu progresso com o dos outros e se sentiu para trás, esquecido. Talvez a voz do desânimo esteja sussurrando que não vale a pena continuar, que você deveria soltar, desistir. Hoje esta oração será um ato deliberado de renovar nossa firmeza. Será um momento de desviar o foco da nossa fraqueza em segurar e fixá-lo na fidelidade daquele que nos segura. Que ela seja um bálsamo para sua alma cansada, um capacete da esperança para sua mente assediada pela dúvida e a espada do Espírito para o seu dia. Agora, respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da fidelidade que nos capacita a nos apegarmos com firmeza à esperança. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha eterna, guardião de Israel, o Deus que nunca dorme e cuja fidelidade alcança as nuvens, hoje, neste novo dia que se descortina diante de nós como um testemunho fresco da Tua misericórdia, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração, muitas vezes vacilante e cansado diante das longas esperas das tempestades da vida, transborda de adoração, não primariamente pelos resultados que esperamos alcançar ou pelas promessas que desejamos ver cumpridas hoje, mas pela magnificência inabalável do Deus que Tu és. Antes que qualquer súplica por perseverança ou força brote de nossos lábios, queremos Te exaltar, pois Tu és digno de toda confiança. Tu és o Deus fiel, o El Emuná, aquele cuja palavra é verdade e cujas promessas são sim e amém em Cristo Jesus. Declaraste através do profeta Isaías: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 e 10. A Tua fidelidade, ó Pai, não é uma qualidade entre muitas. Ela é a própria essência do Teu ser. Como o salmista declarou em assombro e adoração, cantarei para sempre as benignidades do Senhor. Com a minha boca anunciarei a Tua fidelidade a todas as gerações, pois disse eu, a benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a Tua fidelidade até nos céus. Salmo 89, 1, 2. A Tua fidelidade está estabelecida nos céus, imutável e eterna, muito acima das nossas inconstâncias e das areias movediças das circunstâncias terrenas. Nós nos lembramos, ó Senhor, da Tua constância ao longo da história da redenção, uma tapeçaria tecida com os fios de ouro da Tua graça pactual. Tu és o Deus que fez um pacto com Noé e até hoje o arco-íris pinta os céus como um lembrete da Tua fidelidade pactual, um selo visível de que a Tua palavra de preservação permanece firme. Tu prometeste a um Abraão idoso e a uma Sara estéril uma descendência numerosa como as estrelas do firmamento. E mesmo diante da impossibilidade humana, a Tua fidelidade gerou a nação da promessa.
Chamaste um homem de Ur dos caldeus, já avançado em anos, e lhe prometeste não apenas uma terra, mas uma descendência que seria impossível de contar, como o pó da terra e as estrelas do firmamento. E mesmo quando o riso da incredulidade ecoou na tenda de Sara, tua fidelidade não vacilou. Tu não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. O que a tua boca falou, a tua mão poderosa cumpriu. E em Isaque, o filho da promessa, vimos o alvorecer da tua palavra fiel. Vimos a tua fidelidade na vida de Jacó, que mesmo em sua astúcia e falibilidade, foi transformado por ti no patriarca de 12 tribos. Pois a tua aliança não dependia da perfeição dele, mas da tua. Tu és o Deus que, apesar das constantes rebeliões de Israel no deserto, os sustentou com o maná do céu e água da rocha, porque a tua aliança é mais forte que a nossa infidelidade. A tua coluna de nuvem os guiava de dia e a tua coluna de fogo os aquecia e iluminava a noite. Um testemunho constante da tua presença imanente e cuidadosa, mesmo em meio à murmuração e à idolatria. Tu és o Deus que, mesmo quando o teu povo foi levado ao exílio por sua desobediência, prometeste através de Jeremias um futuro e uma esperança, e fielmente os trouxeste de volta à sua terra. Tu és o Deus que levantou Ciro, um rei pagão, e moveu o seu coração para cumprir a tua palavra profética, demonstrando que os reinos deste mundo são apenas instrumentos nas tuas soberanas mãos. Nós reconhecemos a tua soberania fiel e meticulosa sobre cada plano que traçamos, sobre cada projeto que iniciamos, sobre cada circunstância inesperada que enfrentaremos hoje. Tu és o oleiro e nós somos o barro. Cada ideia criativa que surge em nossa mente, cada grama de força em nossos músculos, cada batida rítmica de nosso coração é um testemunho incessante da tua graça sustentadora. Tu és o Deus que conhece o fim desde o começo, o Alfa e o Ômega, aquele cujo propósito prevalece sobre a infinidade de planos que pulsam no coração humano, pois como declara a tua palavra, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. E é nesse propósito fiel que desejamos ancorar nossa esperança. É por isso, Pai amado, que nos apegamos com firmeza inabalável à esperança que professamos. Esta esperança não é um otimismo vago ou um desejo incerto flutuando ao sabor dos ventos. Não. A nossa esperança é uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a esperança da glória que habita em nós. Colossenses 1, 27. A nossa esperança é uma âncora para a alma, firme e segura, que penetra o véu interior, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Hebreus 6, 19 e 20. Esta esperança não se baseia em nossos sentimentos, que são como ondas do mar, nem em nossa força, que se esvai como a neblina da manhã. Ela está firmada na rocha da tua palavra e no sangue do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. É uma esperança viva, gerada em nós pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, contaminada ou murchar, guardada nos céus para nós. Senhor, confessamos que apegar-se com firmeza é muitas vezes o maior desafio da nossa jornada. O mundo ao nosso redor grita para que soltemos, para que desistamos, para que consideremos as tuas promessas como fábulas antigas. As circunstâncias adversas, as orações que parecem não serem respondidas, a dor que persiste, a injustiça que prevalece, tudo isso age como uma força contrária, tentando arrancar de nossas mãos o estandarte da esperança. Nossos braços se cansam, nossos corações duvidam e nossos olhos se enchem de lágrimas, dificultando a visão do teu trono de graça. O inimigo das nossas almas sussurra mentiras dizendo que tu te esqueceste de nós, que o teu silêncio é prova de ausência e que a tua demora é sinal de negação. Mas é exatamente aqui, na trincheira da nossa fraqueza, que a tua força se aperfeiçoa.
Pedimos-te, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que fortaleça o nosso homem interior. Ajuda-nos a segurar com firmeza, não com a força dos nossos músculos espirituais, mas com a mão da fé, que se agarra desesperadamente à Tua mão que não nos solta. Como Jacó, que lutou com o anjo e disse: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Gênesis 32, 26. Que possamos nos agarrar a Ti e às Tuas promessas com uma santa teimosia, recusando-nos a acreditar no relatório das circunstâncias e escolhendo crer no relatório da Tua palavra infalível. Ajuda-nos a lembrar que aquele que prometeu é fiel. A ênfase, ó Deus, não está na força do nosso aperto, mas na fidelidade daquele a quem nos apegamos. A nossa segurança não reside na nossa capacidade de segurar, mas na Tua incapacidade de nos soltar, pois declaraste: nunca te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Para nos mantermos firmes, ó Senhor, precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela joia que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ele é o nosso maior exemplo de perseverança. Ele se apegou à promessa da Tua exaltação, mesmo em meio à agonia do Getsêmani e à escuridão do Gólgota. Ele confiou na Tua fidelidade para ressuscitá-lo dentre os mortos, e Tu o fizeste. A ressurreição de Cristo é o selo final, a garantia irrefutável de que aquele que promete é de fato fiel. Todas as Tuas promessas, desde Gênesis até Apocalipse, encontram o seu sim em Nele. 2 Coríntios 1, 20. A promessa de perdão, a promessa de vida eterna, a promessa de força para hoje, a promessa de esperança para amanhã, todas são validadas e garantidas pela obra consumada de Cristo na cruz. Inspira-nos, Pai, com a memória da grande nuvem de testemunhas que nos cerca. Homens e mulheres tão falhos e frágeis quanto nós, que pela fé se apegaram às Tuas promessas e viram o Teu poder. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício superior. Pela fé, Enoque andou contigo e foi transladado. Pela fé, Noé, divinamente avisado, preparou uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia, habitando em tendas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador és Tu. Pela fé, Sara recebeu poder para conceber, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Hebreus 11. Que suas histórias não sejam apenas relatos históricos para nós, mas combustível para a nossa própria perseverança. Eles nos lembram que a jornada da fé é uma maratona, não uma corrida de curta distância, e que a linha de chegada está garantida pela fidelidade do nosso Deus. E, Senhor, reconhecemos que não fomos chamados a correr esta maratona sozinhos. O próprio texto que nos chama a reter firmemente a esperança nos exorta a considerar uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação. Hebreus 10, 24 a 25. Pedimos perdão pelas vezes em que tentamos viver a nossa fé de forma isolada, como se fôssemos autossuficientes. A comunidade dos santos, a Igreja, o corpo de Cristo, é um dos Teus maiores dons para nos ajudar a perseverar. É no encontro com os irmãos, no compartilhar das lutas, na oração mútua, no encorajamento sincero que as nossas mãos cansadas são levantadas e os nossos joelhos vacilantes são fortalecidos.
Dá-nos a humildade de confessar nossas fraquezas uns aos outros e a graça de carregar os fardos uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Que as nossas igrejas sejam verdadeiros oásis de esperança, lugares onde a fidelidade de Deus é proclamada incessantemente e onde os crentes encontram refúgio e força para continuar a jornada. Ó Espírito Santo, Consolador Divino, Tu que sondas as profundezas de Deus e foste enviado para habitar em nós, sê o nosso ajudador nesta tarefa de nos apegarmos firmemente à esperança. Tu és o selo da nossa herança, a garantia das promessas de Deus. Efésios 1, 13 a 14. Quando a nossa fé fraqueja, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Lembra-nos das palavras de Jesus. Ilumine as Escrituras para nós, para que possamos ver a Tua fidelidade em cada página. Enche-nos com o Teu fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22 a 23. Pois cada um desses frutos é essencial para uma vida de perseverança fiel. Sem a Tua obra capacitadora em nós, a nossa resolução se desfaz. Dependemos inteiramente de Ti. Portanto, hoje, renovamos a nossa aliança contigo, ó Deus triuno. Nós escolhemos, pela Tua graça, reter firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Olhamos para o futuro não com medo, mas com a bendita esperança da gloriosa aparição do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 13 e 14. Aguardamos o dia em que Tu enxugarás dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Esta é a promessa final, a consumação da nossa esperança, e nós a asseguramos com tudo o que somos. Até que esse dia chegue, que a nossa vida seja um testemunho vivo da Tua fidelidade. Que as pessoas ao nosso redor, que vivem em um mundo de promessas quebradas e esperanças desfeitas, possam olhar para nós e ver um povo cuja alegria não é circunstancial, cuja paz excede todo entendimento e cuja esperança está firmemente ancorada na fidelidade do Deus que não pode mentir. Te louvamos porque a nossa vitória, a verdadeira e duradoura, não reside em nossa capacidade de nos segurarmos, mas na certeza de que Tu nos seguras. Como a videira sustenta os ramos, Tu nos sustentas. E a verdade que Jesus nos ensinou ecoa em nosso espírito nesta manhã dizendo: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Reconhecemos que qualquer fruto de justiça, qualquer ato de bondade, qualquer lampejo de sabedoria que produzirmos hoje, será o resultado da Tua seiva fluindo através de nós. Por isso, a nossa confiança não está em nossa própria força ou poder, mas na promessa que deste a Zorobabel e que tomamos para nós. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6. Te exaltamos pela Tua fidelidade imutável que se revela radiante a cada manhã, lembrando-nos que, como o profeta Jeremias escreveu em meio à desolação, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Tua grande fidelidade é a prova viva de que nossas falhas de ontem, os nossos medos da noite passada e as nossas dúvidas desta madrugada não anulam a Tua inabalável disposição em nos sustentar.
Ela nos enche de uma esperança ousada, de uma fé renovada e de uma coragem sobrenatural para viver este dia, não com a mentalidade de órfãos desamparados lutando sozinhos por migalhas de afirmação e segurança, mas com a mentalidade rejal de filhos amados do Rei, adotados em tua família, a quem deste o Espírito pelo qual clamamos Abá, Pai. Romanos 8:15. Obrigado, Pai, porque nosso sucesso não é medido pela realização imediata dos nossos planos, mas pela certeza de saber que os nossos planos, o nosso futuro e a nossa própria alma estão seguras em tuas mãos fiéis. Tu és o Deus cuja promessa é certa, cuja fidelidade é infalível e cujo poder é ilimitado. Uma âncora segura para a nossa alma. Senhor, com humildade, reverência e um júbilo profundo, reconhecemos e celebramos a obra central e consumada do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança encarnada, o cumprimento de todas as Tuas promessas, o sim de Deus para cada uma de nossas necessidades. Ele é o nome acima de todos os nomes, e aquele diante do qual, como declara a Escritura, todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:10-11. É a nossa união com Ele que nos dá a esperança que professamos. É através dele, o leão da tribo de Judá que venceu e o Cordeiro de Deus que foi morto e tirou o nosso pecado, que temos acesso direto, ousado e sem impedimentos ao teu trono de graça. Não nos aproximamos com medo como servos distantes, mas com a confiança que a tua palavra nos garante. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, Hebreus 10:19-20. Viemos para recebermos misericórdia para as nossas falhas e acharmos graça que nos socorra em nossa ocasião oportuna de necessidade. A sua ressurreição gloriosa é a prova definitiva e irrefutável de que a tua fidelidade é mais poderosa que a morte, que o pecado e que qualquer adversário espiritual ou físico. Confiamos que, por estarmos nele e ele em nós, o mesmo poder explosivo e criador, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, opera em nós hoje. Esse poder não apenas nos salva, mas nos capacita, nos fortalece e nos comissiona a enfrentar cada desafio, não na esperança de talvez vencer, mas na certeza da vitória que Ele já conquistou por nós, a qual constitui a nossa esperança. Por isso, te adoramos com todo o nosso ser. Agradecemos pelo acesso irrestrito à Tua presença, pela identidade segura que temos como coerdeiros com Cristo e pela paz que excede todo entendimento. Cremos que neste dia, por causa de Jesus, andaremos de cabeça erguida, com os corações firmes, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Que nossa vida hoje seja um testemunho da Tua fidelidade, uma prova viva para um mundo desesperançado de que nosso Deus reina e cumpre suas promessas. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua fidelidade, a Tua bondade em nos dar promessas e a Tua santidade que nos convida à confiança. Diante do esplendor do Teu ser e do convite claro para nos apegarmos firmemente à esperança, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos de forma completamente oposta a esta verdade. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a dúvida, o desânimo e a busca por esperanças falsas. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar nosso pecado de incredulidade e de uma fé vacilante. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que soltamos a esperança que professamos, que abrimos mão da confiança por causa das circunstâncias.
Confessamos que passamos mais tempo olhando para a altura das ondas do que para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Perdoa-nos por abraçarmos a dúvida, por darmos mais ouvidos à voz do medo do que à voz da Tua promessa, e por permitirmos que a semente da desesperança crie raízes em nosso coração, quando fomos chamados a viver pela fé. Confessamos o pecado de colocar nossa esperança em coisas e pessoas que não são Tu. Perdoa-nos, Pai, por buscar segurança em nossa conta bancária, em nosso status profissional, em nossos relacionamentos ou em nossa própria saúde, como se fossem âncoras seguras. Confessamos que transformamos Teus dons em ídolos, depositando neles a esperança que pertence somente a Ti. Cada vez que entramos em pânico quando uma dessas áreas é abalada, revelamos que nossa esperança não estava firmemente apegada a Ti, o Deus que prometeu. Derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado de murmuração e de impaciência na espera. Confessamos que, em vez de nos apegarmos com firmeza, muitas vezes reclamamos da demora. Em vez de esperar com perseverança, tentamos forçar a Tua mão, atropelando Teus processos e, muitas vezes, piorando a situação. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, frustração e a dolorosa percepção de nossa própria impotência. Perdoa-nos, Senhor, por esquecer que a Tua fidelidade tem um tempo perfeito e que a nossa paz está em descansar na certeza de que Tu estás no controle. Confessamos o pecado de esquecer a Tua fidelidade passada. Quando uma nova tempestade chega, confessamos que muitas vezes agimos como se nunca tivéssemos visto a Tua mão poderosa nos livrando antes. Perdoa-nos por nossa amnésia espiritual, que nos faz duvidar do Teu caráter no presente, porque nos esquecemos da Tua fidelidade no passado. Perdoa-nos por não construirmos memoriais de gratidão em nossos corações que poderiam servir como fortalezas de fé em tempos de crise. Com o coração arrependido, confessamos que, embora tenhamos o Deus fiel como nosso Pai e defensor, muitas vezes vivemos como órfãos, ansiosos e sem esperança. Temos promessas garantidas pelo sangue de Cristo, mas vivemos paralisados pela dúvida. Perdoa-nos por não nos apropriarmos do nosso privilégio, por não usarmos a arma da oração e por não vivermos à altura do chamado que recebemos para andar em fé e esperança. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda dúvida, de todo desânimo, de toda idolatria e de toda murmuração. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração perseverante e confiante. Renove dentro de nós um espírito de firme esperança. Restitui-nos a alegria da nossa salvação, que é a nossa verdadeira esperança, e a autoridade que vem do Teu Espírito. E agora, Senhor, olhamos para este dia com uma nova perspectiva, com esperança e com fé. Não em nossa capacidade de segurar, mas no Teu poder que nos segura. Ajuda-nos a despir do velho homem de olhar duvidoso e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos mais que vencedores em Ti. Ajuda-nos a pensar como quem tem esperança, a falar como quem tem esperança e a agir como quem tem esperança, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque Tu és fiel. Esvazia-nos de todo pensamento que diz não vai dar certo e enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Que nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que inclui a manifestação da Tua fidelidade em nossa fraqueza. Dá-nos a coragem de enfrentar os desafios de hoje, não como ameaças à nossa paz, mas como oportunidades para demonstrar ao mundo que nossa esperança está firmada em Ti. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta manhã não para pedir uma vida sem lutas, mas para pedir a Tua força para lutar bem. Nós nos apropriamos pela fé da nossa identidade de vencedores em Cristo Jesus, vencedores cuja esperança está ancorada na eternidade. Por isso hoje, com ousadia e confiança, nós Te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma disciplina espiritual para buscar a Tua fidelidade antes de confiar em nossos sentimentos.
Que o Teu Espírito Santo treine os nossos corações a se voltarem instintivamente para a verdade de quem Tu és, antes de cada reunião, de cada decisão, de cada tarefa importante. Remove de nós o espírito de independência e a pressa, que nos faz agir baseados apenas em nossas impressões flutuantes. Queremos não apenas saber esta verdade intelectualmente, mas praticá-la a cada momento. Que o ato de lembrar da Tua fidelidade seja nossa primeira reação ao acordar, ao nos deparar com um desafio, ao sentir a pontada do desânimo e ao planejar os próximos passos. Que seja nossa postura constante de vida. Oramos para que possamos andar como vencedores em nossa vida profissional e em nossos projetos, porque nosso sucesso final está garantido em Ti. Senhor, que possamos entrar em nosso local de trabalho hoje não com a pressão de ter que provar nosso valor, mas com a liberdade de quem sabe que sua identidade e esperança não estão em seu desempenho. Diante de metas ambiciosas, de problemas complexos e da busca por resultados, ajuda-nos a trabalhar com diligência e excelência, não para construir o nosso próprio reino, mas como um ato de adoração a Ti. Dá-nos a graça de operar a partir de um lugar de paz e confiança, não para nossa glória, mas para que nossos colegas vejam que nossa resiliência e nossa calma vêm de uma fonte superior. Que nossa confiança na Tua fidelidade seja um testemunho do poder do nosso Deus, que nos ensina a perseverar em esperança. Pai amado, firmados na verdade poderosa de Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não para pedir uma vitória baseada em nossa força, mas para aprender a andar na vitória que vem de descansar na Tua fidelidade, que já nos foi garantida em Cristo. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área de nossa vida. Por isso, com um coração aberto e a fé ativada, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vitoriosos que já somos, porque sabemos em quem temos crido. Oramos em primeiro lugar para que sejamos vencedores sobre a dúvida e o desânimo, ao nos apegarmos à esperança com firmeza. Pai, nós Te louvamos porque a nossa vitória sobre o desânimo não é uma questão de nossa própria força de vontade, mas um ato de fixar nosso olhar na Tua fidelidade imutável. Declaramos e nos apropriamos da verdade que confronta nossos sentimentos vacilantes, registrada em 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Senhor, grave esta realidade divina em nosso espírito. Nossa fé pode oscilar, nossa coragem pode fraquejar, mas a Tua fidelidade é uma rocha que não se move. Ajuda-nos a identificar as mentiras do inimigo que sussurram que Tu te esqueceste de nós, que Tuas promessas falharam. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes nosso coração se inclina para a evidência das circunstâncias, quando a verdadeira vitória está em nos apegarmos à evidência do Teu caráter. Nesta manhã, quando nos preparamos para enfrentar o dia, pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê um discernimento sobrenatural, como a Tua palavra nos ensina em Lamentações 3, 21, 23. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Senhor, queremos viver como quem ativamente recorda da Tua fidelidade. Quando a tentação do desânimo vier hoje, seja pela demora na resposta de uma oração, seja pela monotonia de uma luta que não cessa, seja pela dor de um relacionamento que não se restaura, seja pelo sentimento de incapacidade diante de uma tarefa complexa, em cada uma dessas situações, que a nossa primeira reação seja declarar em voz alta: eu me lembrarei da fidelidade do meu Deus. Dá-nos a força sobrenatural que vem do Teu Espírito para praticar o que a Tua palavra nos instrui em Romanos 5, 3, 4. E não somente isto,
mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A cura para o desânimo é a confiança no teu processo fiel. Ajuda-nos a substituir o pensamento "eu não aguento mais" pela declaração "Deus está forjando em mim uma esperança inabalável". Pai, sabemos que a pressão virá, mas nos agarramos à promessa de que a tua força se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos que as dificuldades não são para nos destruir, mas para serem palcos para a manifestação da tua fidelidade sustentadora. Que hoje seja um dia de vitória retumbante sobre o desânimo, não para a nossa vanglória, mas para o louvor da tua graça que nos capacita a perseverar. Declaramos, em nome de Jesus, que não estamos sozinhos na luta. Declaramos que nossa força vem do Senhor. Declaramos que ao primeiro sinal de dúvida, nossos corações se voltarão para o Deus que não pode negar a si mesmo. Hoje, escolheremos a perseverança, a confiança e a esperança que pertencem aos filhos de Deus que sabem que a batalha é do Senhor. Oramos, em segundo lugar, para que sejamos vencedores em nossos projetos e vocação ao submetermos nossos planos à tua fidelidade soberana. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que a nossa vitória em Cristo é testada de forma intensa e contínua na arena de nossos planos, sonhos e trabalho diário. É nesse campo de batalha que a nossa esperança professada se encontra com a realidade. A pressão implacável por resultados, a sirene sedutora do sucesso mundano e a ambição natural que pulsa em nosso coração muitas vezes nos levam a agir de forma independente, a confiar em nossos próprios carros e cavalos, esquecendo que o arquiteto mestre de toda a criação e de cada detalhe de nossa vida és tu. Como os construtores da Torre de Babel, somos tentados a edificar monumentos para nosso próprio nome, a buscar uma segurança que se origina em nossa própria engenhosidade, esquecendo que qualquer empreendimento não iniciado, sustentado e terminado em ti está fadado a se tornar confusão e ruína. Pedimos o teu socorro divino, a intervenção do teu Santo Espírito para sermos vencedores sobre a fortaleza do orgulho que se ergue em nosso coração, o orgulho dos nossos próprios planos, e sobre o veneno amargo da frustração que tenta nos paralisar quando as coisas não saem como planejamos. Nós confessamos abertamente que não podemos vencer essa batalha contra o nosso ego com nossas próprias forças. A nossa natureza humana, o velho homem que milita contra o espírito, sempre tenderá à autonomia, ao controle e a buscar sua própria glória. O resultado dessa autonomia é sempre o mesmo: ansiedade, esgotamento e um profundo vazio. Mas ao desviarmos o nosso olhar de nossa insuficiência e olharmos para ti, o Deus fiel, o Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, recebemos a ajuda necessária, a graça capacitadora para planejar com a sabedoria que vem do alto e para entregar os resultados com a confiança de uma criança. Ajuda-nos, Pai, a construir os projetos de nossa vida, sejam eles grandes ou pequenos, sobre a rocha inabalável que é Cristo e a sua palavra, e não sobre a sendaria movediça de nossa própria competência, popularidade ou recursos financeiros. Queremos ser como o construtor prudente da parábola de Jesus, que cavou fundo e alicerçou sua casa na rocha, para que quando viessem as tempestades da adversidade, os ventos das críticas e as inundações das crises inesperadas, nossos projetos permaneçam de pé, não por serem perfeitos, mas por estarem fundados em Ti. Mateus 7, 24, 25. Que o princípio divino de Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, seja o lema que governa nossa atitude. Ajuda-nos a compreender a beleza dessa parceria. Nós planejamos com diligência, mas entregamos a direção a Ti com confiança. Isso nos liberta da tirania de ter que prever cada obstáculo e controlar cada variável.
É reconhecer que somos apenas planejadores e que o verdadeiro soberano do caminho és tu. Para isso, clamamos que a verdade redentora de Romanos 8:28 governe nosso coração e silencie nossas ansiedades. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, esta promessa é a nossa rede de segurança. Mesmo quando os nossos planos falham, quando um projeto é cancelado, quando uma porta se fecha, podemos nos apegar firmemente à esperança de que tu, em tua fidelidade, estás usando até mesmo esses aparentes fracassos para operar um bem maior, para nos conformar à imagem de Cristo. Capacita-nos a manter as mãos abertas, a mente flexível e o espírito submisso, prontos para que tu altere, redirecione ou até mesmo cancele nossos planos, para que o teu propósito, que é sempre bom, perfeito e agradável, prevaleça. Que possamos, como o apóstolo Tiago nos instrui, abandonar a arrogância de dizer hoje ou amanhã faremos isso ou aquilo, e em vez disso, adotar a postura humilde de fé que declara: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago 4:15. Especificamente, com o coração aberto diante de ti, oramos pela vitória em nossas carreiras e em nosso trabalho. Ajuda-nos, Pai, a vencer a ansiedade corrosiva por promoção e reconhecimento. Liberta-nos da necessidade de validação humana e ajuda-nos a encontrar nossa mais profunda satisfação em fazer um trabalho excelente para a Tua glória. Que a instrução de Paulo aos Colossenses seja a nossa prática diária. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Que nossas mesas de trabalho se tornem altares de adoração, nossa integridade um testemunho silencioso e nossa excelência um aroma suave a Ti. Santifica nossas ambições, purifica nossas motivações, para que não busquemos construir nossos próprios pequenos reinos, mas sim expandir o Teu. Oramos pela vitória em nossos estudos e em toda a busca por conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a não confiarmos apenas em nossa capacidade intelectual ou em nossa disciplina, mas a humildemente buscarmos a Tua sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Guarda-nos da arrogância intelectual e dá-nos um coração ensinável, apegando-nos à esperança de que Tu nos darás o entendimento necessário. Oramos pela vitória em nosso ministério e serviço na Tua casa. Ajuda-nos, Pai, a não cair na armadilha sutil de construir uma obra com o nosso nome, de buscar aplausos ou de nos gloriar-nos em números. Lembra-nos constantemente que um plantou, outro regou, mas o crescimento vem de Ti. 1 Coríntios 3:6. Ajuda-nos a servir fielmente no pouco e no muito, apegados à esperança de ouvir de Ti no último dia, servo bom e fiel. Que a Tua fidelidade se manifeste em projetos que florescem sob a Tua bênção e, igualmente, em corações que encontram uma paz que excede todo entendimento, mesmo quando os planos mudam. Onde houver uma montanha de estresse, que sejamos aqueles que se retiram para buscar a Tua face e encontram em Tua fidelidade a calma e a direção. Declaramos, em nome de Jesus, que nossos planos e projetos são consagrados a Ti. Nós os depomos aos pés da Tua cruz, rendidos como um sacrifício vivo. Declaramos que Teu propósito é soberano, perfeito e infinitamente mais sábio que os nossos. Nos submetemos a Ele com alegria, confiando que até os Teus nãos são natos de amor. Declaramos que somos vencedores sobre a frustração e a ansiedade, porque nossa esperança não está no sucesso do plano, mas na fidelidade do planejador. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos planejar com diligência e trabalhar com excelência, mas o faremos com o coração leve e as mãos abertas, sabendo que o resultado final e toda a glória pertencem unicamente a Ti, o Deus fiel que nos sustenta, agora e para sempre. Oramos em terceiro e último lugar
para que sejamos vencedores nas tempestades da vida e nos desafios inesperados ao ancorarmos nossa alma em Tua fidelidade. Pai, sabemos que a vida é um mar imprevisível. Além dos desafios planejados, existem as tempestades súbitas, as crises que chegam sem aviso, as más notícias que nos atingem como um maremoto. É ali que o inimigo tenta nos desestabilizar, nos pegar de surpresa e nos fazer sentir à deriva, sem esperança. É ali que o desespero pode se tornar avassalador. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a ser vítimas das circunstâncias. Nós nos fixamos nossa fé em Ti, a nossa rocha eterna. Nós não somos barcos indefesos, nós temos a ferramenta náutica mais poderosa, a âncora da alma, a nossa esperança, que se prende na Tua fidelidade, como nos garante a Tua palavra em Hebreus 6:19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual penetra o interior, por trás do véu. Senhor, nós reconhecemos com humildade e clareza que é nos momentos de caos que a qualidade da nossa âncora é verdadeiramente testada. Quando o céu está claro e o mar está calmo, qualquer âncora parece suficiente. Mas quando os ventos da adversidade uivam, quando as ondas do sofrimento se agigantam e quando a escuridão da incerteza nos envolve, é ali que descobrimos se nossa esperança estava presa na areia dos nossos recursos ou na rocha sólida do Teu caráter. Nós te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos treine nos tempos de calmaria a inspecionar nossa âncora, a fortalecer nossa corrente de fé, para que quando a tempestade inevitavelmente chegar, nosso primeiro instinto não seja o pânico, mas o de nos agarrarmos à corda que nos conecta a Ti. Nós confessamos abertamente. Muitas vezes, quando a crise chega, nossa primeira reação é tentar navegar com as nossas próprias forças, ajustar as velas da nossa sabedoria, remar com a força da nossa carne, só para nos encontrarmos exaustos e mais perdidos do que antes. Perdoa-nos por esquecermos que a nossa segurança não está em acalmar a tempestade, mas sim estarmos ancorados em Ti, que és soberano sobre a tempestade. Tu estavas no barco com os discípulos e a Tua presença era a garantia deles, ainda que eles por um momento tenham se esquecido disso. Ajuda-nos a não esquecer que Tu estás conosco no barco, hoje e sempre. Ajuda-nos, Pai, a compreender a profundidade do que significa ter uma âncora que penetra o interior por trás do véu. Isso significa que nossa esperança não está presa em nada deste mundo visível e instável. Ela está firmemente cravada no Santo dos Santos Celestial, no próprio trono da graça, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, entrou como nosso percursor. Ah, que segurança! As tempestades podem açoitar nosso barco aqui na terra, podem balançá-lo violentamente, mas não podem movê-lo de seu fundamento, pois ele está ancorado na própria sala do trono do universo, na Tua presença imutável e fiel. Que esta imagem gloriosa governe nossas emoções hoje. Quando o telefone tocar com más notícias, quando um diagnóstico assustador chegar, quando a dor da traição ou da perda nos atingir, que o Teu Espírito nos faça sentir o puxar firme e seguro da corrente da nossa âncora, que possamos dizer como o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Que a Tua fidelidade seja a minha vara e o meu cajado que me consolam. Pai, nós oramos especificamente por aqueles que estão passando por tempestades neste exato momento. Para aquele que enfrenta uma crise de saúde, que a esperança da ressurreição e de um corpo glorificado seja a sua âncora. Para aquele que enfrenta uma crise financeira, que a Tua promessa de suprir todas as necessidades segundo as Tuas riquezas em glória seja a sua âncora. Para aquele que enfrenta uma crise de relacionamento, que a esperança do Teu poder reconciliador e redentor seja a sua âncora. Para aquele que luta contra a depressão e a ansiedade, que a Tua presença, que é a plenitude da alegria,
seja a âncora que o mantém seguro na noite escura da alma. E que em todas essas situações, a nossa perseverança seja um testemunho para um mundo que se afoga em desesperança. Que as pessoas olhem para nós em meio à tempestade e perguntem: como você consegue ter paz? E que a nossa resposta seja sempre: porque o meu barco pode balançar, mas a minha âncora está firme. Eu me apego com firmeza à esperança que professo, pois aquele que prometeu é fiel. Declaramos, em nome de Jesus, a autoridade e poder que nos foi dado, que nossa alma está ancorada em Ti. Nós nos recusamos a ser jogados de um lado para outro por todo vento de circunstância ou doutrina de desesperança. Declaramos que nossa esperança é firme e segura. Declaramos que mesmo que não possamos ver o caminho à frente, conhecemos o nosso guia fiel. Declaramos que somos vencedores sobre o medo, a ansiedade e o pânico, porque nossa segurança não depende das condições do mar, mas do caráter do nosso Deus. Hoje, pela graça de Deus, escolheremos enfrentar qualquer tempestade que vier, não com a força dos nossos braços, mas com a confiança de uma alma ancorada na fidelidade eterna de nosso Pai Celestial, o Deus cujo amor por nós em Cristo Jesus é a força mais poderosa do universo. Fazemos esta oração em nome e por amor de Cristo Jesus, aquele que vive e reina, hoje e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver ancorado na fidelidade de Deus está disponível para nós a cada momento do dia. Eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual promessa de Deus você precisa se apegar com mais firmeza hoje. Qual é a esperança que você está escolhendo professar diante de seus desafios? Se você tem um pedido de oração para uma tempestade que está enfrentando, deixe-o nos comentários. Vamos, como comunidade, orar uns pelos outros para que possamos sentir a segurança da nossa âncora e a fidelidade do nosso Deus. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a lutar a partir da vitória que já temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo desanimado ou enfrentando uma grande tempestade e precisa ser lembrado de que sua esperança tem um fundamento seguro. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o seu dia, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança viva, o amor de Deus Pai, cuja fidelidade é a âncora da nossa alma, e a comunhão do Espírito Santo que nos fortalece para nos apegarmos com firmeza, sejam com todos vocês. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que você caminhe neste dia não com a força de seus próprios braços, mas com a segurança de quem está indissoluvelmente ligado ao Deus fiel. Que sua vida hoje seja um farol de esperança em um mundo perdido na escuridão. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal, que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.